solve it, Riddler. Então é isso, pessoal. Hoje, passando aqui para a gente trocar uma ideia sobre o Demolidor, essa fase incrível do Frank Miller e do Klaus Janson. A minha ideia aqui nesse vídeo é tentar condensar as minhas ideias, experiência de leitura, o quanto o personagem hoje muito influente, muito aí no hype, né, devido à série, e mostrar que todos os elementos que a gente encontra hoje no personagem moderno, digamos assim, é tirado dessa fase do Frank Miller. O Demolidor, ele é de 1964 e eu posso talvez dizer que até 79, de 64 a 79, que é quando começa essa fase aqui, o Demolidor a gente pode classificar e colocar ele numa espécie de série B da Marvel. Ele não era um dos heróis que encabeçava a editora da Marvel, e eu acho que é nessa fase que o nível sobe um pouco, porque eu acho que a grande maioria do pessoal já sabe que essa fase começa com o Frank Miller apenas desenhando e vários outros escritores fazendo essa parte. Nesse mesmo período a gente tem uma fase onde o personagem não estava vendendo muito bem, e a gente sabe que não importa se a sua ideia é boa ou é ruim, e sim se a mesma está vendendo, né? Está passando uma espécie de lucro para a editora. Então aqui o personagem estava a ponto de ser cancelado até ter uma virada de chave criativa, mas daqui a pouco a gente chega lá. Então assim, aqui nesse primeiro volume a gente começa, como eu já disse, com o Frank Miller apenas desenhando, e a gente tem uma arte, no meu ponto de vista, já bem competente, bem legal. Aqui nessas histórias a gente tem, nesse começo dessa fase, a oportunidade de ver o Demolidor se encontrando com alguns outros personagens da Marvel. É bem legal também a gente perceber que tem muito personagem reciclado, digamos assim, do universo do Homem-Aranha aqui, nesse começo desse começo aqui do Demolidor. Não só o Rei do Crime, que eu não sei dizer se o Rei do Crime, se alguém puder deixar nos comentários aí, não sei se o Rei do Crime é uma cria lá do Homem-Aranha, mas o que eu posso dizer é que o desenvolvimento da personalidade do Rei do Crime foi realmente, vamos dizer assim, ativada, esse modus que a gente conhece hoje, aqui no Demolidor. Então é mais um personagem que foi reciclado de lá. Então aqui a gente tem um encontro também com o Hulk, mas em outras palavras, nessa fase onde o Frank Miller apenas desenha, a gente tem tramas bem genéricas, que a gente pode dizer que na grande maioria dos personagens de super-herói mais clássico, mais urbano, a gente não tem muita diferença. Se a gente tirar o Demolidor e colocar o Homem-Aranha, o que vai mudar é apenas o modus operandi, esse tipo de coisa. Pelo menos é o que eu acho. E isso não é que seja pejorativo, é apenas divertido, né? Acima da média. No caso, essa fase que eu estou querendo dizer no início vai ser um pouco medíocre, porque o que vem depois é muito acima da média. Então, nesse processo que a gente vai comparar uma fase com a outra, alguma coisa vai digamos assim, né, ter uma qualidade um pouco mais abaixo. E aí, quando o Frank Miller assume aqui não só os roteiros, como eu falei, né, o personagem estava vendendo pouco, e aí ele já ia ser cancelado, e aí a galera passou essa, vamos dizer assim, né, por Frank Miller assumir não só os desenhos, mas também os argumentos. E a primeira coisa que a gente pode notar é que o argumento ficou um pouco mais, digamos assim, mais sério, mais adulto. É impressionante que até a arte fica
um pouco mais, como é que eu posso dizer, mais dinâmicas. Como a arte também fica um pouco mais dinâmica. É incrível a diferença que o Frank Miller ele consegue. A gente vê, apesar do quadrinho a página estática, a gente vê uma espécie como se a página ali tivesse, não sei, ganhando uma linguagem que já está tudo filmado. Se por acaso alguém quisesse só transportar isso para o cinema. Então esse dinamismo artístico já é a primeira coisa que eu vi, apesar que tem muita coisa que você pode classificar ainda como tradicional, mas tem várias perspectivas de ângulos, né, diferentes, que você pode, como assim, formular o grid da página. E o Frank Miller ele faz isso. Ele não entrega como eu posso dizer assim, um quadrinho tradicional, uma narrativa tradicional de quadro após quadro e você seguindo aquela narrativa. Ele muda aqui o aspecto do grid, que deixa as coisas mais fluidas, bem mais legal, mais dinâmico. E outra parte que a gente pode notar é que o Frank Miller começa a formar uma espécie de mitologia. Ele vai apresentando personagens, até a parte da violência urbana. É muito, a gente pode notar que teve essa mudança quando ele assume a parte criativa total aqui da obra. A violência fica um pouco mais, a palavra não é explícita, mas as ruas são mais violentas, e é outra qualidade que o Frank Miller adota no seu argumento. E o começo, né, de cada capítulo ele já injeta uma espécie de uma argumentação mais ácida. Ele mostra que as ruas estão perigosas, onde o Demolidor ele está assumindo esse papel, né, de vigilante. O negócio realmente é insalubre, as pessoas aqui envolvidas realmente estão corrompidas, né, não só pela máfia, mas tem alguma coisa aqui, um capitalismo selvagem que beira a selvageria, e os argumentos do Frank Miller já traduz isso muito bem aqui nessa primeira guinada que ele dá com o Demolidor. Então a gente nota a evolução dele a cada volume. Esse aqui é o volume 2, e é interessante que ao mesmo tempo que a gente está acompanhando esse desenvolvimento essa mitologia do personagem, é uma oportunidade incrível da gente também acompanhar o desenvolvimento artístico e argumentativo do próprio Frank Miller, que eu acho que é um cara muito acima da média, não só escrevendo super-herói, mas coisas independentes. Então, por mais controversa que a figura do Frank Miller seja hoje, é inegável a importância desse cara, não só para o universo dos super-heróis, mas para os seus personagens e ideias independentes. A gente ainda tem aqui uma arte convencional, como eu já falei, e ele só vai, vamos dizer assim, criar essa parte mais icônica ali no Cavaleiro das Trevas em 86, que eu acho que ele deve ter analisado, e eu acho bem legal quando um artista ele pensa em sair meio do mais do mesmo, né, da curva. Se isso vai agradar ou não importa, mas se a gente for pegar o Cavaleiro das Trevas, que é uma das obras-primas das histórias em quadrinhos relacionadas a super-herói, enfim, eu acho que se tivesse uma arte mais convencional, puxado mais para esse comics americano, eu não sei se teria, é até uma pergunta a se fazer, né? A gente analisar se tivesse uma arte como essa, né? Um traço um pouquinho mais limpo, não seja tão estilizado que nem ele coloca ali, meio estranho, de primeiro olho, assim, você acha que a arte do Cavaleiro das Trevas é até um pouco mal feito, enfim. E eu não sei, talvez não teria esse grande alarde, apesar que o argumento ali é muito legal, muito acima da média e revolucionário para aquele momento. Mas enfim, tudo isso para dizer que a cada nova edição
a gente vê essa evolução do Frank Miller. E é impressionante o grau aqui de qualidade, é simplesmente muito acima da média. Como eu falei, você pega uma fase que estava muito ali, o mais do mesmo, bastava você mudar um super-herói ou outro, se ele fosse urbano, e o modus operandi dele, mas quando o Frank Miller assume os argumentos aqui e ganha, acho que você nota que ele vai ganhando confiança, né? Outra parte legal é quando aparece aqui dois personagens que fazem, como eu disse, essa parte da mitologia do Demolidor, que é além da Elektra, o Rei do Crime, mas tem o Mercenário e o Justiceiro. Eu acho que o Mercenário também é outro cara, outro arqui-inimigo que acho que ele evoluiu tanto no sentido argumentativo, não sei se existia Mercenário antes dessa fase aqui do Demolidor, mas é algo que ele subiu muito a nota aqui, digamos assim, do personagem. E o Justiceiro é outro também, que infelizmente a gente não tem uma fase do Frank Miller escrevendo o Justiceiro. Aqui tem o nosso doideira mercenário, mas o Justiceiro, infelizmente, o Frank Miller não tem uma fase, né, dele escrevendo e sim fazendo essas participações. Mas eu fiquei muito curioso, muito afim de ver uma fase escrita pelo Frank Miller à frente do Justiceiro, porque é muito legal a personalidade que ele trabalha aqui. O Rei do Crime, como sempre, também esse vilão, essa personalidade inquebrável que a gente vê hoje, está inserida aqui de maneira brilhante. Ele aparece, entre aspas, pouco, mas quando ele aparece, ele é imponente nas suas poucas palavras, no seu comportamento, que a gente vê isso em tela hoje, mas lembrando que é tirado aqui dessa fase também do Miller. E aí a gente chega numa das personagens que é a Elektra, que é muito importante para o desenvolvimento, né, não só da trama aqui que o Miller faz, mas para a própria personalidade do Demolidor. E logo após eu acabar essa fase, eu peguei esse quadrinho aqui que eu tinha, que é o Elektra Vive. E eu achei muito massa essa experiência de ler isso aqui logo após essa fase. Porque, vamos dizer assim, a mitologia, ao que o Miller prega aqui, é como se isso fosse uma espécie de continuidade. Mesmo que aquele quadrinho espetacular, que é o Elektra Assassina, que é um dos meus quadrinhos favoritos, veio antes, se eu não me engano também é de 86, 87, alguma coisa assim. Esse quadrinho aqui veio um pouco antes, dos anos 90, mas isso aqui é como se continuasse o que aconteceu aqui, nessa fase do Miller mais clássica, digamos assim. E há uma arte experimental aqui já do Miller, que vai lembrar o que a gente vê lá no Cavaleiro das Trevas. É uma arte, como eu disse, experimental. A gente vê muita coisa, não é simétrico, é muita coisa assimétrica, mas eu acho que o Miller é um desbunde, nesse caso artístico, porque ele faz uma parada meio de umas perspectivas bem diferentes aqui, sem falar das cores, né, que aqui tem a ajuda, se eu não me engano, da esposa dele na época. E assim, é um quadrinho interessante, ele trabalha a espécie do onírico, da dúvida. Chega um momento aqui que você não sabe se é tudo uma espécie de sonho ou se realmente isso está acontecendo. A gente vê esse recurso narrativo acontecendo aos montes na cultura pop. Enfim, é um quadrinho interessante, eu acho que vale muito a pena ler, principalmente depois dessa fase, e eu acho que acrescenta ainda mais a mitologia, não só do Demolidor, mas do personagem de um modo geral. Aqui também com participação do mercenário. E a gente acha que todas essas ideias, porque você começa a ler isso aqui, e quando chega ali pertinho, no meio do volume 2,
encaminhando para o final e o início do volume 3, o Miller ele já adicionou tantas coisas, tantas camadas, que você fica, poxa cara, será que ele vai ter como fazer esse fechamento? Porque ele abre muitas arestas, então ele coloca muita ponta solta, mas é incrível como ele consegue, de maneira assim magistral, fechar toda essa fase, que você fica imaginando como é que ele vai fazer isso. Tem a história icônica, que é a tal da roleta russa, que realmente é muito acima da média. Vale muito a pena a gente conhecer essa história, não só por essa viés que, lógico, você está lendo e essa história ela aparece, ela consegue subir o nível ainda mais, porém tem muito, vamos dizer assim, tem uma carga psicológica, uma carga emocional muito forte aqui, discute o que é ser o tal do herói, o que é que isso significa, e eu acho isso um fechamento, porque é uma fase muito violenta, é uma fase que transparece muita, digamos assim, muita coisa imoral, a gente vendo de uma forma mais na base da sociologia, da política, mas essa história vem para fechar assim com chave de ouro, que fazia a gente refletir. E impressionante também a narrativa dessa roleta russa. Enfim, é um negócio que fecha essa fase do Miller, que faz ser inesquecível você sempre tentar, sei lá, de alguma forma voltar para essa fase, ler para você saber, digamos assim, sentir essa sensação de quando você chegar nessa última história, que é a roleta russa. Você quer sentir de novo essa catarse que o Miller, eu acho que fecha essa fase aqui de maneira triunfante. E é incrível que toda essa violência que eu falei, que o quadrinho meu que explicita, assim, realmente os tempos são outros, né? Porque às vezes até hoje, em pleno 2024, 2025, século XXI, eu fico procurando às vezes uma parada dentro, falando assim da Marvel e da DC, uma coisa que realmente saia da curva. E isso aqui fica ainda mais impressionante, porque a gente vê uma revista de linha mensal, não é algo que você, é uma história de uma realidade alternativa, então isso não faz muito parte da cronologia. E não, isso aqui fica ainda mais impressionante, porque é vamos dizer assim, uma parte cânone do personagem, e é muito violenta, e dificilmente eu vejo isso nos quadrinhos atuais, apesar que faz muito tempo que eu não leio essas fases bem mais atuais, mas eu sigo muitos canais e eu vejo muito review, muita análise com o mais do mesmo, super-herói, a sua missão, e sem muita, sem transparecer, no caso aqui, uma violência urbana, uma argumentação que você fica tentando encontrar alguma espécie de sentido, se é só violência gratuita, apenas um divertimento. Mas aí quando chega na tal da roleta russa, eu acho que o Frank Miller ele conseguiu dizer assim, opa, quadrinho é muito mais do que isso aí que você acha, não é apenas diversão. Vale a pena a gente refletir sobre o nosso meio, sobre a moral desses personagens. Então é uma parada que é muito acima da média e que poucas vezes a gente vê numa revista de linha. Então assim, o que eu comecei falando, que o Demolidor começa ali fazendo parte de um time B da Marvel, hoje, olhando o personagem e as suas fases a partir disso aqui, a gente pode classificar o Demolidor, não seria nenhuma blasfêmia colocar ele como um dos personagens que tem arcos de história muito acima da média do que a grande maioria dos personagens da Marvel.
eu não, como eu disse, não seria nenhuma blasfêmia escutar isso e dizer que ele é o melhor personagem da Marvel, novamente, no sentido de qualidade nos seus arcos de história. A gente pode dizer que o Homem-Aranha, mas o Homem-Aranha tem pouco, como é que eu posso dizer, tem poucos momentos que saem realmente da média. Na grande maioria das vezes, o Homem-Aranha é vamos dizer assim, são aventuras mais do mesmo, digamos assim. Aventuras boas, mas que não saem muito da curva, não apresenta algo de realmente diferente. Então, só de cabeça que a gente, no meu ponto de vista, a gente tem essa fase, a gente tem o arco, que é a queda de Murdock, para muitos o melhor momento ali do personagem, também escrito pelo Frank Miller. A gente tem o Homem Sem Medo, que é uma espécie de homem de ano 1 do personagem, também projeto do Miller. A gente tem a fase da Inocente, eu não li, mas essa fase da Inocente é a que mais parece o mais do mesmo. Ela é muito divertida, pelo que eu vi o pessoal comentando, ela consegue fazer essa tradução da violência urbana, continua em altíssimo nível, eleva para uma espécie de fantasia, digamos assim, que o personagem ainda não tinha adentrado, mas podemos dizer que também é uma fase acima da média. Aí tem a fase, se eu não me engano, do Mark Waid, temos a Sensacional, que vai ser uma das minhas próximas leituras do personagem, já para emendar uma febre de Demolidor. Tem a fase do Brian Michael Bendis e do Alex Maleev, que dizem ser um negócio também extraordinário. Muitos acham que é a melhor fase do personagem, até sendo melhor do que essa aqui. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso é que o Demolidor, quando aparece, ele aparece com fases muito acima da média. Se a gente fosse comparar com a DC Comics, a gente sabe que o Batman, se a gente for comparar também essa parte de arcos de história, eu acho que o Batman é um personagem, é o melhor personagem no quesito, não falo aqui de popularidade, falo de qualidade. O Batman é o melhor personagem da DC Comics e não seria nenhuma blasfêmia afirmar que o Demolidor seria o melhor personagem da Marvel referente à qualidade nos seus arcos de história. Concordo, discordo, não sei, mas não é nenhuma blasfêmia. Eu acho que merece a discussão, merece a troca de ideias, uma análise mais fria de cada fase. Eu não tive a oportunidade de ler todas essas fases para afirmar isso, mas enfim, eu espero de alguma forma ter adicionado uma espécie de curiosidade para quem ainda não conhece o personagem, para aqueles que já conhecem de alguma forma, viu esse vídeo e quis realmente revisar a leitura, que faz tempo que isso aqui está na estante e merece uma espécie de releitura. E mais do que indicado, fase espetacular do Frank Miller. E é isso, eu espero emendar agora a fase do Brian Michael Bendis e voltar aqui para também trocar uma ideia e aí sim fazer não façam isso, mas a gente tem esse lance de comparar uma fase com a outra, mas acho que cada um com a sua importância dentro do seu nicho, do seu tempo. Mas isso aqui é simplesmente espetacular, e se a fase do Michael Bendis for pelo menos, sei lá, 70% do que é isso aqui, já vou ficar muito feliz. Beleza? Um abração para quem ficou até aqui e eu espero ver vocês logo mais, beleza?